Aula 2, teorias evolutivas. A primeira teoria evolutiva que nós vamos falar é a teoria de Lamarck ou Lamarckismo. Jean-Baptiste Lamarck foi o formulado da primeira teoria que tentou explicar o surgimento dos seres vivos. Ele se baseava em dois princípios. O primeiro princípio, é um princípio muito engraçado, chamado de lei do uso e desuso. A lei do uso e desuso fala que tudo que você não usa vai perdendo a função. Tá? Isso era o Lamarck que falava. Depois ele tinha uma outra lei que chamava lei dos caracteres adquiridos. Essas estruturas que nós não usávamos, que depois acabou sendo atrofiada, ela era passada para as outras gerações. É claro que a teoria do Lamarck ela é sem lógica, ela não se aplica aos dias atuais. Só que ela é citada como sendo uma parte da história da ciência. Né? O Lamarck ele contribuiu, ele gostava de estudar esses assuntos, mas não tinha tanto conhecimento para que ele pudesse formular como agora. Na sequência, nós temos a teoria do Charles Darwin, ou darwinismo. O darwinismo ele mudou todo o pensamento científico, ele desmentiu. Quando a gente fala desmistificar ou então refutar a teoria, o Darwin refutou a teoria do Lamarck. O Charles Darwin, o trabalho dele é um trabalho muito bonito. Ele viajou por 6 anos a bordo de um navio chamado Beagle. Darwin ele é inglês. Ele viajou, ele fez toda a costa africana, da América Latina, ele veio no Brasil. E a maior parte dos trabalhos dele foi na ilha de Galápagos, no Equador, onde ele observou que alguns pássaros, embora eles tivessem hábitos parecidos, eles tinham algumas diferenças, que seriam a questão do bico e coisas do tipo. Quem quiser saber um pouquinho mais, é só pesquisar sobre os tentilhões de Galápagos. As ideias do Darwin. O que acontece? O Darwin falava que dentro de uma mesma espécie pode haver várias variações, que foi o que ele percebeu com o bico desses pássaros. Ele foi pesquisar, era da mesma espécie, no entanto, eles tinham uma característica física ou outra que está ligada à morfologia ou fisiologia diferenciada. Outra ideia bacana do Darwin é que ele fala que a cada geração o número de indivíduos é mantido. Vamos supor, na geração dos avós, quando os avós eram filhos, tinham um número X e assim vai sucessivamente. O terceiro postulado do Darwin, talvez o mais famoso, ele fala que somente os indivíduos mais adaptados conseguem sobreviver. E isso é fato hoje em dia. Vamos colocar um exemplo. As bactérias, vamos colocar assim. Só as bactérias mais adaptadas conseguem resistir aos antibióticos, né? O problema é que quem está tomando antibiótico acaba morrendo. Para finalizar sobre o Darwin, ele escreveu o livro chamado A Origem das Espécies, onde ele desenhou, ele descreveu todo o trabalho que ele fez ao longo dessa viagem dos 6 anos. E ele demorou 22 anos para poder publicar esse livro. Outro babado, o babado da ciência. A ideia do darwinismo, na verdade, não partiu do Darwin, partiu do melhor amigo dele, que era chamado de Wallace. O Wallace teve essa ideia. Como ele não levou à frente, o Darwin tomou e ficou sendo conhecido como o primeiro cientista a falar da evolução. Trairagem. A teoria atualmente aceita é chamada de neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. A teoria atual ela não tem um autor só, ela tem vários autores, porque se reúne vários contextos dentro da biologia e outras ciências. Por exemplo, o neodarwinismo ele se baseia em evidências homológicas. Homológica, a gente fala homologia, seriam semelhanças. Vamos colocar o braço do ser humano com a asa do morcego e a nadadeira de uma baleia. Os 3 são mamíferos. Nós consideramos braços, asas, nadadeiras como apêndices. Na prática teriam a mesma função, que seria a locomoção. No entanto, quando a gente vai estudar a respeito desses apêndices, a gente vê que tem uma diferencinha. A analogia também seria, órgãos análogos já tem uma diferença dos homólogos.
Os análogos, eles já têm a mesma função. Por exemplo, asas de morcego, morcego não. Asas de aves e asas de inseto. Elas vão fazer a mesma coisa, que seria voar. Outro fator que o neodarwinismo usa para explicar alguns pontos seriam provas paleontológicas, que seriam os fósseis. São vestígios de animais e plantas que viveram há muito tempo e por algumas condições ambientais eles conseguiram ficar preservados. A embriologia comparada, vários animais, vários mamíferos, vários vertebrados, eles têm certos pontos do desenvolvimento embrionário que eles são iguaizinhos. E dentro desse contexto acontece a especiação, ou seja, surgem as espécies a partir de dois fatores. Que é o isolamento reprodutivo. Uma determinada espécie ela fica presa num ambiente, numa ilha, em algum lugar, devido a alguma catástrofe, alguma coisa do tipo. E acontece o isolamento reprodutivo. Dessas duas condições, surgem novas espécies. E para nós finalizarmos, a cladogênese e a anagênese. São dois processos de formação de novas espécies. Tá? A cladogênese e a anagênese, elas estão dentro das especiações.